Queridos irmãos, tem um texto para ler, uma meditação para fazer com os irmãos. Deus é maravilhoso, tem nos abençoado graciosamente. Nós vamos ler o texto de Lucas, capítulo 13, verso 1 ao verso 5. Vamos fazer uma pequena reflexão nesse texto. Acredito que eu vou levar meia hora nele. Em alguns outros textos também. Eu tenho com ele aqui, se não der para você ler, porque ficou muito pequeno, veja na sua Bíblia aí mesmo. Lucas capítulo 13, verso 1 em diante, diz a palavra do Senhor assim. Naquela mesma ocasião estavam ali algumas pessoas que falaram para Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Então Jesus lhes disse: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Digo a vocês que não eram. Se, porém, não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E quanto àqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Digo a vocês que não eram, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Uma palavra de oração. Soberano Deus e amado Pai, então, queridos irmãos, lemos a palavra do Senhor e tem uma questão aqui nessa palavra. Tem uma questão que Jesus está respondendo aqui nessa palavra. A questão é a seguinte: quando acontece alguma coisa de ruim, de mal, e alguém morre, ou dúzias de pessoas morrem, algumas pessoas morrem, um tiroteio e mataram algumas pessoas, uma batida de carro, um acidente e mataram algumas pessoas, naquele acidente matou algumas pessoas. E às vezes tem criança no meio. E às vezes tem pessoas frágeis no meio, idosos. E a gente assim, qual é a pergunta que a gente faz, né? Por que essas pessoas morreram? Você estava passando pela Avenida Brasil, aí você passou 10 minutos antes do tiroteio. A gente sabe que tem sempre, né? Tiroteio no Rio de Janeiro faz parte. E aí morreram tantas pessoas. Morreram 10, morreram 5, morreram algumas pessoas. E a gente aí se pergunta assim, meu Deus, morreram 5 pessoas naquele tiroteio, naquela tragédia, naquela ponte que desabou, naquele acidente que engavetaram vários carros. Um ônibus rolou a ribanceira e matou a metade daquelas pessoas. E a gente fica se perguntando, por que essas pessoas morreram? É mais ou menos o que está acontecendo ali. Pilatos, que não era fluxicheiro, não é, um belo dia, mandou saquear lá o templo e, nesse momento, matou os irmãos, os judeus que estavam lá dentro, e com o seu sangue misturou o sangue deles junto ao sangue dos sacrifícios. Olha que atrocidade, que barbaridade. É sobre esse assunto que Jesus está se referindo ali, naquela passagem. E Jesus, então, traz um outro episódio. Lembra da Torre de Siloé? Caiu e matou 18 pessoas. Agora, vocês pensam que aqueles 18 que morreram lá eram mais pecadores do que vocês que viveram? Vocês pensam isso? Que aqueles 18 eram mais pecadores? Porque, irmãos, sinceramente, até hoje tem gente que pensa assim, quando acontece alguma coisa ruim, e o fulano deve estar devendo alguma coisa, não é possível, ele só dá azar. Bateu com o carro, foi roubado, desabou não sei o que lá em cima dele, foi mandado embora, e a pessoa aí pensa logo que, não é, tem alguma coisa em cima de mim, eu estou sendo castigado, eu sou ruim, eu sou pecador. Jesus está dizendo, não,
Aqueles 18 que foram soterrados. Olha, gente, morrer soterrado num desabamento. Tu pensa na agonia, tu acha que morre de uma vez só? Ali, ó, Bruno não entende desse negócio. Tu pensa que morre de uma vez só, fica lá agonizando lá até... Às vezes vai passar dias ali debaixo dos escombros ali até morrer, se não for salvo. 18 pessoas, aconteceu isso na época de Jesus, um desabamento, e 18 pessoas morreram naquela ocasião. Não tinha guindaste para subir as coisas, não tinha nenhuma tecnologia, desabou, não vai ter jeito, né? Hoje já há poucas possibilidades de salvamento em uma situação dessa. Agora, tu imagina na época de Jesus, uma torre desaba, e aquelas pessoas, algumas delas provavelmente agonizaram 2, 3 dias, 4 dias, até de fato chegarem à morte. E aí Jesus diz assim, vocês pensam que aquelas pessoas eram piores do que vocês? Porque essa não é a pergunta. Eles faziam a seguinte pergunta, por que os outros morrem? Por que as pessoas morrem? Porque os outros morrem. Porque os 18 morreram debaixo da torre. Porque aqueles servos de Deus que estavam no templo morreram, assassinados dentro do próprio templo. Por que essas coisas acontecem? Deus não é bom? Deus não é maravilhoso? Deus não ama seus filhos? Por que essas coisas acontecem? Essa é a nossa natureza. A gente tende a fazer esse tipo de raciocínio. Mas esse não deveria ser o nosso raciocínio. O que Jesus aqui está chamando por uma outra questão. Se os que estão ali embaixo, dos escombros daquela torre, eram tão merecedores do que aconteceu quanto vocês que não estão, então a pergunta a ser feita é outra. A pergunta é essa. Por que estou vivo? Não é porque eles morreram, mas sim porque que não era eu que estava ali embaixo. Porque se eles mereciam e eu também, porque eles foram e eu não? Porque eu não ganhei a bala perdida no tiroteio? Porque eu não estava em cima da ponte quando ela caiu, e outro estava e outro morreu. Porque se eu sou tão merecedor de um fim trágico como esse, como Jesus está falando para eles, então a pergunta não é por que eles morreram, porque eles morreram porque eram merecedores. Mas eu era merecedor também e não morri. Porque é assim que Jesus está colocando a coisa aqui. Ele está colocando, a todos vocês mereciam, está lá de baixo, tá? Eles não eram mais pecadores do que vocês, não. E as pessoas ficam, por que isso aconteceu com eles? Quando a pergunta certa deveria ser, por que estou vivo? Melhorando essa pergunta, a gente podia fazer essa pergunta dessa jeito aqui. Existe algum benefício para Deus no fato de eu estar vivo? Essa é a pergunta melhorada da pergunta de cima. Por que estou vivo? Ou existe algum benefício para Deus no fato de eu estar vivo? Essa é a pergunta. Então hoje você vai sair daqui, tipo assim, refletindo por que a bala perdida não pegou em mim quando eu passei no tiroteio? Por que todo mundo engavetou na Dutra e chegou na hora do meu carro eu consegui frear? Por que roubaram a casa de um monte de gente lá da rua e a minha sobrou? Por que no assalto dentro do ônibus o ladrão esqueceu de mim? Existe algum benefício para Deus no fato de eu ter ficado vivo? Ou então, por que estou vivo? Se eu sou tão merecedor de todas as tragédias humanas que acontecem por aí. Essa é a questão. E eu tenho uma resposta em duas partes. Eu tenho duas hipóteses para explicar para você por que você está vivo. Você tem explicação sobre isso? Por que você está vivo aqui na minha frente hoje? Por que você veio a essa igreja hoje? Por que você compareceu?
Eu vim para louvar o Senhor, mas olha a reflexão que eu estou fazendo. Durante a semana nós passamos por vários perigos, a gente passou por vários lugares, a gente poderia ter baixado o hospital, como a minha cunhada baixou, e a gente conseguiu chegar no domingo seguinte, respirando, sem nenhum atropelo, vivo. Que benefício existe para Deus no fato de eu estar aqui vivo? Então eu tenho duas hipóteses. A primeira delas, Mateus 6, 3, 7, 11. Olha o que está escrito. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam frutos dignos de arrependimento e não comecem a dizer por aí: temos por pai Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não der seu fruto, é cortada e lançada ao fogo. É até aí que eu escrevi atrás? É até aí. Eu decorei na revista, eu decorei naquela outra versão, não nessa, mas é o mesmo texto que está aqui na sua frente. Foi isso que João disse para a galera, olha lá, produzam fruto digno de arrependimento. João estava batizando nas águas, João estava trazendo um batismo diferente, um batismo de arrependimento, não era um batismo de purificação, porque o judeu conhecia o batismo de purificação. Ele se purificava para entrar no templo, tinha que entrar limpo no templo, não podia entrar de qualquer jeito. Não era bagunça o templo. Chegava, vinha de longe e tal, tinha que passar na piscina, nas mikvas, e tomar, haviam quase 50 piscinas antes de entrar no templo, para o povo passar na piscina, tomar o seu banho e sair limpo. E isso, o nome disso era o batismo de purificação. Mas João estava batizando diferente, João estava batizando para arrependimento. E aí esses fariseus estavam procurando João para receber o batismo de João. Não era o batismo do templo, era o batismo de João. E aí João foi tão gentil com eles, né? Raça de víboras. Você já pensou se a gente recebeu uma pessoa aqui na igreja? Raça de víboras, vocês não valem nada mesmo. João recebeu raça de víboras, os fariseus e os saduceus. Raça de víboras. Quem deu a entender a vocês que vocês podem fugir da ira de Deus? Quem foi que disse isso a vocês? Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E aí ele diz: produzam frutos de arrependimento. O batismo era de arrependimento. Produzam frutos de arrependimento. E não pensem que você... Pensem. Gente, eles pensavam que eles eram raça eleita, sacerdócio santo. Eles pensavam que eles eram os escolhidos. Não pensem, não se fiem nesta ideia de que Deus escolheu a nação, porque a nação está fechando, está virando as costas para Deus, está negando a Deus. Deus pode fazer as pedras virarem filhos dele. E o problema dessa gente era que elas faziam tudo, entre aspas, certinho, do jeito que eles achavam que era certinho, mas eles não produziam frutos. João, então, vai falar da misericórdia de Deus. E o machado já está posto à raiz das árvores.
Israel era conhecido como a figueira, a árvore da figueira. João aí vai dizer que, olha, isso está no início do ministério de Jesus. Batismo de Jesus, no início do ministério de Jesus. Ele vai dizer assim, ó, já está posto machado à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz fruto, bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. O ministério de Jesus levou 3 anos. 3 anos antes de Jesus na cruz, o machado estava na raiz da árvore. E Jesus andou por toda a Judéia e Samaria, chamando esse povo ao arrependimento. Jesus andou chamando esse povo. O machado estava na raiz das árvores. Ele diz, olha, se vocês não se arrependerem, vocês vão ser podados, vocês vão ser cortados. Podado não, né? Podado seria na copa da árvore, né? Estava na raiz, vocês vão ser mortos. O machado está na raiz das árvores. 3 anos depois, aquela nação não se converteu ao Senhor. Nesse texto, eu não botei aqui, então a gente vai ter que ler na Bíblia. Nesse texto aqui, exatamente em seguida a ele, diz assim, ó, no verso 6 em diante, ali terminou no verso 5, e Jesus contou a seguinte parábola. Olha só o que Jesus ia contar. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Então disse ao homem que cuidava da vinha, já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira, e não encontro nada. Quantos anos ele disse? Já faz 3 anos que venho encontrar fruto nessa vinha. Ele sabia quando ele ia morrer. Daqui a 3 anos eu vou estar morrendo. Já faz 3 anos que eu venho procurar fruto nessa videira e não encontro nada. Portanto, corte-a, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Mas o homem que cuidava da vinha respondeu, Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. Se vier a dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor poderá cortá-la. Então, olha que historinha interessante, né? Ele conta para a nação de Israel, para os fariseus e saduceus que vinham se batizar. Senhor, mais um pouquinho, espera mais um pouquinho. Espera mais um pouco, a gente vai botar estrume aí no pé dela. No pé dela, a gente vai botar estrume no pé dela. E ela vai dar uma revigorada. Quem sabe ela dá um fruto aí, Senhor? Então, Jesus estava falando desse povo de Israel. Olha, vocês têm que consertar, porque na obra do Senhor, quem não dá fruto é cortado. Então, quando eu estou diante da pergunta, por que eu estou vivo? Por que eu estou vivo? Essa é uma hipótese. Essa é uma hipótese. Deus está me dando um tempo ainda para eu frutificar o que preciso frutificar. Por que eu não estava lá debaixo da torre? Por que a torre não caiu em cima de mim e caiu em cima deles? É porque deles o tempo acabou. Mas você ficou vivo? Quem sabe você tenha ficado vivo? Porque você ainda precisa se consertar. Quem sabe você ficou vivo? Porque você ainda precisa dar fruto. Porque, veja só, Jesus não chegou e condenou Israel no mesmo dia. Nós estamos na pregação de João Batista. Isso aqui foi João Batista falando. Então, quer dizer, estava no início do ministério. Ele disse, olha, o machado já está na raiz. Vocês, cuidado, tratem de dar fruto. Ninguém condenou Israel sem lhe dar a devida oportunidade de frutificar. Ninguém condenou Israel simplesmente porque Israel não receberam o rei e tal. Gente, foi isso e foi muito mais do que isso. Eles passaram 3 anos rejeitando o rei. E avisados desde o início. Frutifiquem. Para quem João está falando? João está falando para judeus. Para a gente da casa. Para a gente de dentro. Ele não está falando para os gentios. Ele está falando para as pessoas de lá.
que entendiam que era o batismo. Cadê o fruto? O problema de Israel é que ele tem muita lei, mas não tem fruto. Olha lá, os fariseus e os saduceus, os mestres da lei que estavam lá, as pessoas que conheciam a palavra, os profetas. Vocês conhecem muito, mas cadê fruto? Se não tiver fruto, fica sabendo que o machado está lá já. O primo dele já tinha nascido. O machado está lá. E vocês vão ser podados. Podados não, vocês são cortados. O machado deve estar posto à raiz das árvores. Então essa é uma hipótese, tá? Por que você não estava lá no tiroteio e não tomou um tiro? Essa é uma hipótese. Porque se você está na igreja, se você está salvo, então essa é uma hipótese. Falta fruto. Você pode passar, teve o tiroteio, o balão não pegou em mim, e se perguntar, será que está faltando fruto? Será que está faltando fruto? Será que eu preciso trabalhar mais para Jesus? Será que eu estou fazendo alguma coisa de errado e Deus está me dando um tempo para eu me consertar? Porque foi isso que ele fez com essa galera aqui. Então, às vezes, a gente foi livrado do tiroteio, livrado do acidente, porque a gente não está pronto ainda para bater no chão. Esse cara não está pronto para bater no chão, não, ainda falta frutificar. Vou dar mais um tempo para ele. Vou dar mais um tempo para ele. Então, essa é uma hipótese. Agora eu tenho a segunda hipótese. Atos 3, 17 e 20. E agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância. Esse aqui é o discurso de Pedro. O finalzinho do discurso de Pedro. Eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as suas autoridades o fizeram, quer dizer, crucificaram Jesus. Mas Deus assim cumpriu e tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas que o Cristo havia de padecer. Portanto, arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério e que Ele envie o Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus. E desses 3 pontinhos em diante, são vários atributos de Jesus que está escrito na Bíblia que eu resolvi não colocar aqui. Outra hipótese pelo qual você sobrou no tiroteio. Uma outra pelo qual a torre não caiu em cima de você. Uma outra hipótese. Talvez você nem salvo esteja. Talvez você ainda precise se arrepender dos seus pecados. Talvez você esteja com uma grande dívida com o Senhor. Talvez. Sim, por que não? Talvez eu não conheça a sua vida. Talvez isso aqui esteja acontecendo. Arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados. Gente, pecado precisa ser cancelado. Pecado não pode ser eternizado. Ele tem que ser cancelado. E quem cancela pecado é Deus. Quando você se curva diante de Deus, para que Ele cancele o teu pecado, vai para o batismo nas águas, se envolve com Ele, cresce na palavra, no trabalho, no serviço, passa a ser útil, arrepende-se de estar andando em obras mortas, em obras que não levam a lugar nenhum. Talvez você não esteve debaixo da torre, você não morreu na torre, ou não morreu no tiroteio, ou não morreu no acidente, porque Deus ainda está te dando um tempo para você rever o seu caminho, um tempo para você. Mas quanto tempo? Eu sou tão novo, quanto tempo? Gente, eu me acho novo também. Eu sou muito jovem ainda. Não olhe com cara de riso para mim, por favor. Mas há pessoas que acham sim que vão ter todo o tempo do mundo. Minha cunhada, 5 dias atrás, estava muito bem. Do dia para a noite foi entubada, de hoje para amanhã. Foi entubada. E está lá lutando para viver. Quanto tempo a gente tem mesmo, hein? Será que a gente chega em casa hoje? Eu não tenho essa certeza não, irmãos.
arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, porque você vai entrar no céu, mas o pecado não. Então, se chegar lá com pecado sem estar cancelado, você vai chegar lá, cadê a carteirinha? Está cancelado o seu pecado? Porque aqui não pode. Pecado ativo não entra aqui, só pecado cancelado. Pode ser pecador, só não pode estar com ele ativo, tem que estar cancelado. Igual cartão de crédito, cancelado resolve alguma coisa? Não compra nada, né? Então, pecado cancelado não faz nada. Agora, pecado ativo? Não, pecado ativo faz. Pecado ativo não. Tem que entrar lá com pecado cancelado. Então, essa é mais uma outra hipótese pelo qual você sobra. Você sobra na hora da tragédia. Desabou o edifício, só sobrou eu. Pergunta é, por que você ficou vivo? Você tem que se acertar com Deus ainda? Ou você já se acertou, mas você não frutifica? Tem que se acertar com Deus? Ou você se acertou, mas você está na obra de Deus e parece uma mosca morta? Não frutifica. Qual é a resposta que mais enquadra em você? São 7h30. Eu acho que eu já disse tudo que eu tinha que dizer. Vamos então curvar a cabeça para uma palavra de oração. Deus e Pai soberano,